A gente vai começar pela seguinte pergunta: quem é o poeta Jaldemir antes da poesia? Se apresenta do seu jeito, fique à vontade. Primeiro, desejar boa noite a todos, né, e a todas que estão chegando aí. Como você já disse, eu sou o poeta, declamador e compositor Jaldemir Monteiro, né? É um prazer estar aqui. E antes de tudo, né, eu sou uma criança curiosa, né? Desde pequeno que eu sou uma pessoa curiosa, em prol da leitura, da poesia, da música. E a partir daí você vai conhecendo um novo universo, né? Você vai lendo, você vai ouvindo música e você vai descobrindo as coisas. E foi isso que aconteceu comigo. Desde criança que eu gosto de poesia, que eu gosto de música, que eu gosto de ler. Na minha casa sempre teve um livro ali à minha disposição, sabe? Para me ler. O meu pai era um leitor de cordel, lia, cantava e declamava cordel, né? E lia pra gente ali quando criança. E aí eu fui pegando gosto, né? Só que chega ali no momento ali da adolescência ali, né? Você meio que se perde um pouco, começa a namorar, começa a ir pra festa, aí o negócio meio que desanda, né? Mas depois eu me encontrei de novo e tô aqui agora, né? Para contar a minha história. Antes de termos esse momento, eu olhei as suas redes sociais, né? O seu Instagram, suas redes sociais não, o seu Instagram no caminho. Eu vi que você é bem ativo, né, na poesia. Você é como se você respirasse poesia mesmo. Porque eu digo assim, porque às vezes as pessoas elas escrevem poesias, mas tem aquele momento ali específico que ela se recolhe em um lugarzinho e escreve. Mas eu percebi que você não, você é bem atuante, né? Vi você declamando na praia, em vários lugares. Essa sua relação com a poesia é algo que me parece que está presente todos os dias mesmo na tua vida, não é, poeta? Como eu digo sempre, eu como e bebo poesia o dia inteiro. Meu pensamento não para, é direto pensando em poesia. E aqui tem como você não ser poeta, né? Porque é uma coisa que está ali presente, entendeu? E fica provocando ali. Às vezes até tenho dificuldade de dormir por conta disso. A poesia chega e eu tenho que captar a mensagem, né? É uma coisa assim, é até difícil de explicar, porque é uma coisa mais de sentimento, né? Isso. Quando chega uma poesia que você está ali prestes a dormir e percebe que, olha, a minha mente aqui está produzindo uma poesia, você levanta, escreve ou você grava um vídeo, o que é que você faz com essas poesias que vão aparecer na sua cabeça? É diferente demais, entendeu? Às vezes eu tenho que escrever, outras horas eu consigo deixar na memória até um momento que eu consigo deixar na memória mesmo, né? Memorizar mais ali. Ou então realmente tem que passar, dependendo da poesia, quando é longa demais, daí você é obrigado a escrever porque você não vai conseguir lembrar de tudo, entendeu? Mas a poesia é misteriosa demais, entendeu? Porque às vezes ela chega, né, num momento que você não está nem pensando, né? Outras vezes você quer ali, você fica ali matutando, né, que nem diz o matuto, e não consegue desenvolver, né, a poesia, no caso. Sim, Tem esses mistérios, né? sim. Meu querido, eu vi, né, como eu já falei no início da live, que você é de Saloá, e aqui do Nordeste, né? Aqui no Nordeste a gente tem esse contato com a poesia através dos familiares, né? Que, como você mencionou, o pai já tinha esse contato, né, com a poesia. Às vezes a gente escuta escutava no rádio ali uma cantoria, por exemplo. Sim, Então, bastante. eu gostaria que você dissesse para a gente aqui as suas influências iniciais ali na infância, né? Você já disse que uma delas foi seu pai. Além do seu pai, se você quiser trazer alguns nomes, por exemplo, eu via tal coisa, ou ouvia tais poetas, poetisas, você fique à vontade. Sim, sim. É importante falar isso da infância, né? Porque vai pegando na sequência, né? Meu pai era um leitor de cordel, certo? Lia, cantava e declamava cordel.
que, para quem não sabe, o cordel tem essas três funções, né? Ele tanto pode ser lido, como ele pode ser declamado, como ele pode ser cantado. Tem algumas toadas ali que você consegue seguir. Então, meu pai, ele tinha vários cordéis, que na época não se chamava cordéis, certo? Só para deixar bem claro, era conhecido como folheto ou romance. Quando passa de 15 linhas, ou seja, 15 páginas, é considerado romance. Abaixo de 15 páginas, era considerado folheto na época, né? Depois teve essa mudança toda. O agente que era meio atrasado e chamava de folheto, né? E o nome era cordel. Só para deixar bem claro. E daí o meu pai, ele lia e cantava e declamava em vários lugares lá da nossa região, entendeu? O pessoal convidava ele. Naquela época que não tinha nem energia lá no interior. Era a luz de candeeiro, como a gente falava lá. E volta e meia, o meu pai lia pra gente lá em casa. Geralmente à noite, ou então depois do trabalho. E eu comecei a me encantar com o cordel a partir desse momento aí, entendeu? Ele leu para mim e para os meus irmãos um romance chamado O Príncipe João Sem Medo e a Princesa da Ilha dos Diamantes. Não sei se você conhece. Quando eu vi isso aí, quando eu vi meu pai, porque ele cantou pra gente, né? Ele sabia ele cantado. Eu fiquei apaixonado. Até hoje, eu sei uns 5 ou 6 versos que eu aprendi nessa época. Com 6, 7 anos de idade. E até hoje, eu sei dessas estrofes, né? De umas 5 ou 6. Para você, eu estou dizendo isso aqui por quê? Para você ver a importância do pai e da mãe apresentar cultura e arte para a criança, né? E não ficar comprando esse monte de brinquedo aí que não vai levar a criança a lugar nenhum. Com 2, 3 dias tá tudo quebrado e se ele tivesse me dado esses brinquedos aí, quem seria eu hoje, né? Talvez não lembrasse nem o nome dos brinquedos, né? Me diz uma coisa, tu queres declamar essas estrofes que tu tens guardadas? Se tu quiseres, a gente agradece. Eu aprendi de forma cantada, daí eu posso cantar aqui, né? Fique à vontade, do jeito que você se sentir confortável para fazer. Sim. Daí tem essas e tem também um cordel chamado Pinto Pelado, não sei se você conhece também. Daí o meu pai não tinha esse cordel, mas ele sabia a história, não se sabe como, e ele sabia 2 estrofes desse cordel. E aí eu acabei aprendendo com ele de forma oral. Então eu vou trazer aqui o Príncipe e depois eu trago essas 2 estrofes do Pinto Pelado, pode ser? Pode sim. Então o cordel começava assim. João Sem Medo foi um príncipe de uma coragem sobrada. Viajou por muitos bosques, lutou com coisa encantada. Brigou, desencantou reino, sem nunca temer a nada. Esse príncipe desde novo que dizia sem segredo: eu ainda vou viajar por monte, serra e rochedo, até ver se um dia eu acho coisa que me faça medo. Até que disse um dia, meu destino é muito forte, vou viajar pelo mundo atrás de toda a morte. E partiu como um herói para decidir a sorte. Já fazia 4 dias de viagem sem parar. Chegou no pé de uma serra feia de repugnar. Debaixo de uma árvore sentou-se para descansar. Daí aí ele chega nesse momento aí. Ele tem uma batalha com um gigante lá. Ele consegue vencer o gigante. O gigante tem um medalhão que dá sorte. Ele consegue ficar com esse medalhão. E daí ele chega num determinado lugar onde tem uma casa mal assombrada. E nós aí no Nordeste chamamos mal assombrada, né? Nós juntamos as 2 palavras. E aí tem um cidadão lá que diz: olha, não entre nessa casa, porque quem entra aí não consegue sair. Essa casa é mal assombrada e tudo mais. Aí ele diz que é o príncipe João Sem Medo, que não tem medo de nada e que vai entrar e tudo mais. E daí ele entra, arma a rede, e quando arma a rede vem essas 2 estrofes que diz: depois olhou pro telhado, um grande fantasma viu,
Balançou-se, disse eu caio, logo uma perna caiu. Eu caio, disse de novo, e a outra escapuliu. Eu caio, tornou dizer, e desapregou-se um braço, e foi dizendo e caindo de pedaço em pedaço. João embaixo esperando, sem se arredar um passo. Então isso aí eu aprendi, Raniele, com 6, 7, 8 anos de idade. Até hoje eu sei, entendeu? Daí, o que eu acho interessante é que essas últimas duas estrofes que eu declamei agora, que eu cantei, né? Elas assustam um pouco a criança, né? Por causa do fantasma ali que vai caindo e tal. Mas veja a sabedoria do poeta. Ele está dizendo que João não se arredou um passo, né? Ele está esperando ali. Ele está encorajando aquela criança que está lendo aquela história ali, entendeu? Então, eu desde criança gosto disso aí porque, de certa forma, me ajudou, né, na minha caminhada, né? Para ter coragem, entendeu, de enfrentar alguns desafios e tudo mais.